Olá, hoje vamos falar a respeito de novo da mudança do marco legal para a regularização fundiária no Brasil, especialmente da Amazônia. E novamente preocupa o fato de a maioria dos atores que lidam com essa questão no país estarem muito concentrados na discussão sobre o marco legal somente. Ele é importante, naturalmente, nós dedicarmos tempo para analisar quais são as mudanças que estão ocorrendo, o que estão propondo com essas mudanças, mas também, ao mesmo tempo, é preocupante quando a gente observa que boa parte das análises estão concentradas em afirmar que o marco legal é o principal responsável por avançar o processo de grilagem de terras na Amazônia. Ora, nós estamos falando que está em discussão um novo marco legal, e esse novo marco legal é para regularizar as ocupações que ocorreram na Amazônia. Temos acordo que a alteração do marco temporal, ele traz uma insegurança jurídica e pode sinalizar para aqueles que têm interesse e má fé na perspectiva de continuar ocupando a terra pública, especialmente na Amazônia, sinaliza com esta mudança do marco legal uma flexibilidade, possibilitando que ele ocupe essa terra pública e depois, lá no futuro, o governo venha a regularizar as terras desses cidadãos novamente. Mas o fato é que, desde a lei de 2009, a Lei 11.952, que foi convertida em lei a partir da medida provisória 458, foi necessário o Estado construir, naquele momento, uma lei que criasse novos parâmetros para a regularização fundiária no Brasil, que até então usavam os parâmetros ainda da Lei de Terras de 1850 e da Lei Discriminatórias, ou seja, a legitimação de posse. E ali em 2009 se criou o Programa Terra Legal da Amazônia e criaram-se novos parâmetros para a regularização fundiária e critérios específicos, inclusive, da posse agrária, não é? E vinculou-se a responsabilidade daqueles ocupantes posseiros, especialmente os que estavam ocupando há décadas as áreas da Amazônia, muitos incentivados pelo próprio Estado a ocupar as áreas da Amazônia. Esses posseiros, quando regularizados, a partir do momento que recebe seu título, esse título traz consigo uma série de responsabilidades através das chamadas cláusulas resolutivas. E dentre as cláusulas, a obrigatoriedade dele cumprir a legislação ambiental, dele garantir os elementos da posse agrária, dele produzir e dele explorar direto ou indiretamente esse imóvel. Bom, o fato é que se houve a necessidade de ter uma lei, no ano de 2009, a lei veio novamente para resolver o que nós chamamos de passivo, para tentar enfrentar o que nós chamamos de fato consumado. E por que houve o fato consumado? Porque o Estado não foi capaz de resolver o passivo que ele mesmo criou, desde o processo de colonização da Amazônia, de resolver os problemas dos agricultores que foram para aquela região com a promessa de que teriam as suas terras regularizadas, e o Estado, a partir da década de 80, especialmente, declinou de enfrentar esse problema e resolver, ao menos, os títulos que haviam sido entregues, e deixou essas pessoas, esses agricultores, à própria sorte. Pior do que isso, deixou os milhões de hectares de terras que haviam sido arrecadados através das grandes ações discriminatórias da Amazônia, sem um processo de fiscalização e acompanhamento da sua ocupação. E aqui, para mim, reside o principal problema. O problema não é só o aspecto legal e a insegurança jurídica do marco temporal, que agora volta, depois da queda da medida provisória 910 do governo Jair Bolsonaro, veio o projeto de lei 2633, conduzido pelo deputado Zé Silva, e agora um novo projeto de lei conduzido pelo senador Irajá Abreu. É um problema que precisa ser discutido, as pessoas precisam voltar a atenção para a discussão desse novo marco normativo, porque nós estamos tratando da Amazônia, sim. Mas primeiro é importante também circunscrever do que nós estamos falando, qual é o espaço que nós estamos falando. Nós estamos falando de áreas remanescentes de terras públicas federais ainda não destinadas, ocupadas por posseiros que se enquadram no preceito legal, na legislação para regularização fundiária. Essa área significa um montante muito grande no Brasil, são cerca de 50 milhões de hectares, mas na Amazônia significa cerca de 10%
do território da Amazônia. Aqui, então, para mim, concentra uma das principais preocupações. Nós estamos falando de uma área remanescente, em que o Estado não fez a tarefa e o dever de casa, que era acompanhar esse processo e essa dinâmica de ocupação naquele território, especialmente protegendo aqueles que são mais vulneráveis na região, protegendo de um processo de ocupação desenfreado e desordenado, né? E, às vezes, obviamente, né, uma ocupação promovida por grileiros. Também é importante sempre separar o grileiro que agiu de má fé e aquele agricultor que está ali há anos aguardando o documento da terra. Eu não sou aderente à tese de que todo aquele que está ocupando a terra pública esperando a sua regularização é um grileiro. Isso não é verdade. Milhares de agricultores estão naquela região há muitos e muitos anos de forma irregular, sem nenhuma assistência pelo Estado, especialmente agricultores familiares. E vários agricultores e produtores rurais foram levados para lá pelo Estado através de processos de colonização com os chamados CPCVs e ATPs, contrato de promessa de compra e venda e contrato de alienação de terras públicas, que alguns ainda estão até hoje aguardando a solução do Estado para resolver o problema dos seus títulos e não foram resolvidos, né? Então, separar esse público de um público que age de má fé com a expectativa da especulação no preço da terra ou até mesmo da venda, né, dos produtos ou do desmatamento ilegal a partir da grilagem pura e simples. Por que eu coloco essa questão aqui como fundamental de, primeiro, não separar, por não vincular os dois públicos, e segundo, ter um marco temporal importante, né, para analisar essa questão. Porque em 2009, quando se criou o programa Terra Legal da Amazônia, já haviam milhares e milhares de agricultores que estavam aguardando essa regularização fundiária. E se foi necessário naquele momento uma lei para regularização fundiária, é porque existia uma ocupação irregular. Você só regulariza aquilo que naturalmente está irregular. E só houve essa irregularidade porque o Estado não operou um processo efetivo de governança da terra, de acompanhamento e conhecimento sobre aquele território. Então, para mim, esse é o elemento fundamental a ser debatido nesse momento. É discutir, claro, evitar que hajam novos marcos que tragam vulnerabilidade, insegurança jurídica, ou que tragam qualquer sinalização de que há uma anistia, né, para ocupação ad eternum de terras públicas, mas principalmente, é discutir nesse momento quais são os instrumentos de fato que o Estado está construindo para ter uma verdadeira governança sobre aquele território. Discutir o porquê que houve esse passivo e essa necessidade de alterar novamente este marco legal, e o principal argumento que, via de regra, chega para que tenha um novo marco legal é pelo fato de já ocorrer uma ocupação do anterior marco temporal, até esse momento. Então é fundamental, primeiro, colocar a responsabilidade do fomento à grilagem de terras, da ocupação irregular de terras públicas, a essa inércia do Estado para uma governança responsável e adequada do território. Não é somente a lei ou as normas que incentivam a regularização, ao contrário, né? Se a lei está ali, em 2009, para regularizar uma ocupação que já ocorreu, pode ser que o marco temporal incentive novas ocupações, se tiver flexibilidade do governo, se tiver essa tentativa de mudança do marco temporal, pode ser que ocorra. Mas a principal questão há uma lei, ou seja, ela acontece hoje, ela não está incentivando necessariamente essa ocupação, estou falando da lei de 2009, que ela prevê a ocupação que ocorreu no passado. No passado. Então essa ocupação que ocorreu no passado está aguardando o Estado para que garanta efetivamente o seu título da terra. Volto a dizer, em 2009, essa foi a expectativa, porque nós tínhamos milhares e milhares de agricultores que estavam aguardando o documento da terra. Volto a dizer novamente que sim, é um risco e é problemático mudar o marco temporal sempre, porque nós vamos sinalizar essa possibilidade de ocupação e depois voltar a regularizar.
Com esses argumentos, volto a reforçar, o principal problema não é a lei ou de 2009 ou de 2015, né, que sinaliza, que fomenta a grilagem de terras. Pode ser que ocorra, mas o principal problema que nós precisamos discutir é garantir a efetiva governança, acompanhamento e fiscalização pelo Estado da ocupação das suas terras. E atribuir a responsabilidade aos atores que têm a responsabilidade do acompanhamento e ocupação dessas terras públicas, que não é só o governo federal, mas também os governos estaduais. Há muitos anos, nós já viemos sinalizando que existem milhões de terras públicas estaduais na Amazônia. O estado do Pará não operou o que deveria ter operado há muito tempo, que é a identificação e a arrecadação das suas terras, para garantir uma efetiva governança e administração desse território e não permitir uma ocupação desenfreada, seja para a mineração ilegal, seja para o desmatamento, seja para a especulação sobre o mercado de terras, para qualquer coisa. O Estado precisa conhecer o seu território para dar a devida gestão, especialmente de forma transparente, né, para desse território e destiná-lo de forma transparente, para que a sociedade conheça quais são os objetivos, né, do Estado na destinação de um território que é tão rico para o país e para o mundo, que é a Amazônia. O Estado do Amazonas também tem milhões de hectares de terras estaduais. E assim vários estados. Os estados de Roraima e do Amapá tiveram as terras públicas federais transferidas para os estados, que até hoje, pela inércia do Estado também, não transferiram as terras federais para o governo do Estado, porque precisam cumprir com aquilo que está determinado na própria lei, que é identificar o que já foi destinado dentro dessas terras públicas federais e repassar as áreas remanescentes para os estados. O estado de Roraima e do Amapá, no passado recente, já tiveram problemas com inquéritos policiais investigando esses processos de destinação das terras e da destinação do próprio estado para potenciais ou pretensos beneficiários, né? Tudo isso significa e sinaliza de forma clara que o maior problema é a falta de governança do território. Então nós só vamos resolver esse problema não é atacando somente mudança do marco legal a cada momento em que o governo, seja federal ou estadual, se movimenta para alterar o marco legal. Nós precisamos concentrar esforços, todos os atores que estão envolvidos em discutir as questões, sejam de caráter ambiental, de caráter fundiário, social ou econômico, nós precisamos concentrar esforços em garantir que todos esses atores sobre a mesa busquem alternativa para uma efetiva governança de terras da Amazônia. Para que o Estado conheça efetivamente seu território, para construirmos instrumentos que garantam efetivamente o monitoramento e acompanhamento da dinâmica do uso e ocupação desse território, para não permitir o fato consumado. Esse é também dos principais problemas, por isso tem novos marcos legais. O fato consumado. Nós precisamos garantir que o Estado, a União, evite o fato consumado. Porque a terra está lá. A terra estará lá. As leis estão aí. Não é o fato de ter lei que evita o crime. Nós sabemos disso. Nós precisamos ter medidas claras, objetivas e concretas para evitar que esse crime ocorra. E para evitar que esse crime ocorra, nós precisamos, rápido, urgente, fazer com que o Estado, e de forma transparente, tenha governança sobre aquele território. Tenha cadastro de terras, tenha informações sobre as terras, onde elas estão, de que forma elas estão sendo ocupadas. Tenha um processo de fiscalização dinâmico sobre o uso e ocupação dessas terras. Para evitar o fato consumado. Para evitar que daqui a 5 anos venhamos discutir novamente um marco temporal porque houve uma ocupação da terra, mesmo que altere o marco legal e coloque o marco temporal novamente para 2014 ou 2015. Nós só vamos evitar se nós tivermos instrumentos reais, concretos e objetivos para frear o processo de ocupação das terras. E para isso nós temos instrumentos sendo desenvolvidos em nível global e tem tecnologias sendo desenvolvidas aqui no Brasil, inclusive, né, para tratar dessa questão. O primeiro ponto é ter um diagnóstico preciso sobre o uso e ocupação dessas terras. Qual é o estado da arte atual? E já há muita informação produzida para isso, precisamos avançar mais nesse processo de integração entre todos os atores que atuam na agenda fundiária e ambiental na Amazônia. Em segundo lugar, depois do conhecimento sobre o uso, ocupação e o estado da arte da Amazônia, nós
discutirmos, sim, aí marcos legais, metodologias e ferramentas de caráter tecnológico, como um cadastro de terras adequado que permita a identificação de todas essas áreas, mas principalmente instrumentos que permitam o conhecimento efetivo sobre o território ainda remanescente, não ocupado. E a responsabilidade dos atores, seja o governo federal ou estadual, para desenvolver essas tecnologias e garantir isso em curtíssimo espaço de tempo. Claro que, enquanto isso, não é possível, a cada momento, discutir alterações de marco legal que permitam essa insegurança. A pergunta que precisa ser respondida é: por que os mais de 120 mil imóveis identificados, georreferenciados na Amazônia, que correspondem a mais de 95% da demanda para regularização fundiária que está inserida nos escaninhos do governo federal, ainda não foram devidamente regularizados? São mais de 120 mil parcelas que estão georreferenciadas. Esse é o passo mais caro, mais difícil e mais complexo para o processo de regularização fundiária. Você conseguir ir a campo, na Amazônia, identificar as parcelas desses imóveis, trazer essas informações, lançá-las numa base de dados. Esse é um insumo básico fundamental para regularizar. 96% da demanda estaria regularizada se nós tivéssemos eficiência no processo de regularização. E todos, ou praticamente todos, a maioria dessas pessoas, desses agricultores que estão já com suas parcelas identificadas e levantadas, estão ali esperando desde a lei de 2009. Desde a lei de 2009. Então nós precisamos responder. Por que não atender essa demanda de 96% dos agricultores que estão ali em campo, né, aguardando essa regularização? E claro, se há uma demanda para regularizar aquilo que a lei permite, que é até o limite de 15 módulos fiscais, ou até o limite de 2.500 hectares, que é o limite dado pela Lei 3465, é necessário dar atenção para a regularização desses imóveis também, com os devidos cuidados, claro. É possível você ter uma força-tarefa de um trabalho de campo, a ser inclusive descentralizado, terceirizado em alguma medida, com acompanhamento e fiscalização dos governos, para atuar nesses 5, 6% da demanda que excedem as áreas de 4 módulos fiscais, não é? Então nós precisamos, primeiro, retirar essa cortina de fumaça de que somente o marco legal, o novo marco legal, é que fomenta o processo de grilagem. Não. O que fomenta o processo de grilagem é que as terras estão ali disponíveis e o Estado não acompanha, não monitora e não controla esse processo de ocupação porque não tem uma governança responsável sobre aquele território. Não há instrumentos e não há capacidade no Estado para operar esse processo. É necessário construir essas capacidades. Esse é o principal fator, o principal problema. Então nós precisamos resolver essa questão para o governo federal e para o governo do Estado. Segundo, responder objetivamente quais são os nós que não permitem regularizar esses milhares de parcelas que correspondem a 96% das ocupações das terras na Amazônia. Não é? Em terceiro lugar, garantir que aqueles que estão submetidos aos critérios da lei, com áreas até o limite de 2.500 hectares, sejam devidamente regularizados conforme a própria lei determina, com os devidos cuidados, acompanhamento e fiscalização por parte do Estado. E, claro, naturalmente, em paralelo, acompanhar essas dinâmicas que ocorrem no Congresso para alteração dos marcos legais, para não permitir que a gente, ao invés de buscar segurança jurídica para regularizar, a gente insira no novo marco legal um instrumento que traga mais insegurança jurídica, especialmente para a gestão territorial dessa região, que nós sabemos que é uma região historicamente ocupada, né? Nós precisamos equilibrar esses direitos naquela região. Nós temos centenas ou milhares de comunidades tradicionais que vivem naquela região e nós temos ocupações que são legítimas de agricultores que precisam ser regularizadas. E somente com uma política efetiva de governança responsável da terra, com instrumentos que estão ditos no Land Administration Number Model, que foi construído com base no ISO para orientar a administração de terras no mundo todo, é um instrumento recente, não é? E outros instrumentos tecnológicos que permitam o Estado a regularizar. Num outro momento nós podemos discutir esses instrumentos e o apoio e o incentivos. Tem muitos atores interessados nesse processo, inclusive atores estrangeiros preocupados com a proteção da floresta. Nós precisamos investir tempo, conhecimento e recursos para garantir a efetiva governança da terra, e existem alternativas para isso. Então, espero que
e tenha minimamente esclarecido alguns elementos que julgo importantes desse momento de debate novamente sobre a regularização fundiária na Amazônia. Obrigado.